Olá, a paz do Senhor Jesus. Venho aqui trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Uma palavra que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4 e verso 35 ao 41. Vai nos contar sobre a história que Jesus, ele apazigua a tempestade. Amém? Está lendo aqui. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havendo também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, estando na polpa, dormindo sobre uma almofada, o despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, se despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém? Jesus, ele escolhe o barco dos discípulos para passar para a outra margem. E está Jesus e os discípulos dentro do barquinho. A história vai dizer que Jesus, ele vai dormir, ele vai tirar um cochilo na polpa do barquinho, coloca sua cabeça, reclina sua cabeça sobre uma almofada que está na polpa do barquinho. E a história vai dizer que vai vir um grande temporal, vai vir um vento muito forte, mas não é um vento comum, o vento vai vir ao contrário, impedindo que o barquinho prosseguisse adiante. Muito interessante essa passagem, que os discípulos vão ficar com medo do vento, vão ficar com medo da tempestade, e a história vai dizer que Jesus, ele está dormindo. A história vai dizer que o vento bate para lá e para cá e as águas começam a entrar dentro do barquinho e Jesus está dormindo. Os discípulos, eles ficam desesperados. Eles começam a dizer: eita, agora o que nós vamos fazer? Eu acredito que Pedro, algum dos discípulos, eles vai dizer: vamos acordar Jesus, vamos acordar o mestre, talvez ele tenha uma solução. A história diz que eles vão acordar Jesus e pergunta: não te importa que perecemos? O interessante nisso é que quando Jesus se levanta, ele olha para o vento e diz: vento, se aquieta-te, mar, cala-te. E o vento e as ondas, elas se acalmam na hora. E houve grande temor dos discípulos. Talvez o que falta na tua vida é você procurar a Jesus. Porque o vento está vindo, a tempestade está vindo, e você ainda não procurou a Jesus. Ainda não foi buscar o Mestre, porque só Ele tem a solução para a tua vida. Quando eles acordam Jesus, Jesus resolve, Jesus tem a solução. Eu quero dizer que se Jesus está no barco, não há tempestade, não há vento, não há mar que ele não possa acalmar, porque o controle está nas mãos de Deus. Jesus, ele está no barco, mas o controle não saiu das mãos dele, ele está dormindo. Mas ele ainda tem o controle da situação. O vento veio, o vento bateu forte. E os discípulos ficaram amedrontados, porque eles não entendiam que se Jesus está no barco, pode vir tempestade, pode vir vento que for, que não derruba. A história diz que Jesus está no barco. Olha o que vai dizer o versículo aqui, 40 e 41. Ele disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não sabiam o poder da fé. Jesus disse: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a esse monte: passa daqui para ali. Então a sua fé vai definir aonde você quer chegar, se você quer chegar a outro lado do mar, a outra margem do mar. Porque Jesus estava atravessando, mas os discípulos no barco, para o outro lado. E os discípulos no meio da tempestade, acaba a fé. Talvez na situação que você está, acabou sua fé, já acabou a sua esperança, você não acredita mais em nada, não acredita que Deus pode resolver essa situação, mas a palavra que eu decreto aqui através da palavra de Deus é que se Jesus está no barco, Ele tem a solução dessa situação na tua vida. Jesus, ele pergunta: não tendes fé? Olha o que aqui diz. Disse-lhe: por que vocês estão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem a ele? O vento, a tempestade, isso aqui é algo que eu vou dizer aqui. O vento e o mar, eles têm ouvido. Eles ouvem a voz do Mestre. Essa provação que tu está passando, elas têm ouvido. E na hora que o Mestre decretar que já basta, que acabou, que não é mais para entrar na tua vida, essa afronta, esta provação vai cair por terra em nome de Jesus. Porque eles têm ouvido. E esta provação vai acabar quando você tiver fé. Quando você buscar o Mestre. O Mestre vai dizer: vento, acalma-te. Mar, cala-te. E eles vão ter que obedecer. E você vai chegar aonde você quer. Você vai chegar no seu destino. Você vai chegar aonde você tem o desejo de chegar. Porque se Jesus está no barco, tudo vai dar certo na tua vida. Amém?